Muito boa tarde, meus amigos. Bem-vindos a mais uma live diária sobre as virtudes no nosso dia a dia. Hoje, com a minha querida amiga Ana Luísa Braga. Vamos entrando e esperando que ela peça para participar. Salve, Dimas. Oi, Laís, meu amor. Fala, Diego, Caio. Vamos conversar sobre rotina, sobre como conseguimos estudar tantas coisas. A Ana também é uma intelectual, uma professora, também tem um trabalho super ativo aqui nas redes sociais, aqui no Instagram, respondendo a muitas perguntas e compartilhando sempre a sabedoria. Esposa, orientadora, presidente do Instituto Ives Gandra Martins, enfim, precisa de muita virtude. Oi, Ana! Oi, Vitor, tudo bem? Tudo ótimo, minha amiga. Começo pedindo desculpa pelo pequeno atraso. Eu tava pensando nisso, você já vai fazer a live sobre virtudes, mas já tá faltando a virtude da ordem aqui, a gente já começou atrasado. Mas É é que real, né, pessoal? É a realidade. a gente faltou com a virtude da Da pontualidade, mas permitiu que tu pontualidade, praticasse a virtude da paciência e da... exatamente. Isso E mesmo. aí, como Vitor, é é que um estão as prazer, coisas? tá? Muito grande estar aqui com você, conversando sobre esse tema maravilhoso, né? Esse tema é tão importante para a nossa felicidade, né? Porque, no fundo, só é feliz quem é virtuoso. A felicidade não é passiva. Sim, sim. Eu estava hoje pela manhã a gente teve reunião do grupo de estudos do Instituto Ives Gandra, né? E estamos lendo Depois da Virtude, do MacIntyre. E eu fiquei pensando como foi propício, né? Hoje eu li 3 capítulos relacionados, na verdade, né, para trabalhar com o grupo essa semana. Li um capítulo relacionado às virtudes nas sociedades heróicas, né? O capítulo das virtudes em Atenas e o capítulo das virtudes em Aristóteles. Então eu fiquei pensando que foi muito propício essa live hoje, né? No dia em que a gente vai tratar aí desse tema. Esse livro é maravilhoso, é muito importante para mim. Esse livro é um espetáculo, né? MacIntyre, ele para mim é um dos filósofos contemporâneos mais brilhantes, realmente. Como ele é difícil, né? É. Quando eu criei o Dialético, o primeiro curso que eu dei para gravar de filosofia foi Ética Moderna e Clássica, foi como eu chamei, é uma exposição do Depois da Virtude, bem básica, bem linear. Já trabalhei aqui no programa de pós-graduação em Direito também, da UFPA, numa disciplina chamada Ética e Direito. É um livraço esse. É um Eu não super sei. livro. E ele consegue fazer, né? Muita gente pergunta por onde começar a estudar filosofia, se pelos contemporâneos e pelos clássicos, né? E eu digo, olha, se o contemporâneo pelo qual você for estudar for o MacIntyre, tá ótimo, né? Porque ele consegue ser extremamente fiel e profundo na análise dos clássicos, né? Ele faz uma resgate da história da filosofia espetacular, muito semelhante a algo que o Charles Taylor faz também, né? Que é outro autor que eu gosto muito também. Então, hoje meu dia está totalmente voltado ao tema das virtudes. É. Mas eu acho que a nossa proposta, quando tu mencionaste a possibilidade, é falar das virtudes no dia a dia, mais no âmbito prático, né? Mais do exercício das virtudes. Porque, Sim, na verdade, o tema do MacIntyre é que sempre há instituições sociais que promovem certos bens, que premiam os virtuosos, que registram os heróis, né? E a nossa sociedade nietzschiana parece ter relativizado isso, parece ter deixado a conta de cada um. Então as pessoas estão perdidas. E a falta do vocabulário de virtude impede que elas tenham um critério de julgamento sobre sim. o que é bom e ruim e sobre como desenvolver a sua própria personalidade. E quando a gente começa a falar de virtude, as pessoas ficam empolgadas, porque elas percebem que falta. Quando a gente começa a falar de virtude, a gente percebe que a gente não é virtuoso o suficiente.
Uma coisa que me chama a atenção, né? E aí já puxando o MacIntyre para fazer um gancho com o nosso tema da live de hoje. O MacIntyre, quando ele está tratando da virtude nas sociedades heróicas, né? Nas epopeias, ele vai dizer o seguinte, olha, uma coisa que é muito fácil da gente visualizar é que a virtude naquele contexto, né? As sociedades heróicas tal como eram tratadas, por exemplo, na Ilíada, na Odisseia, a virtude é sempre relacionada ao papel que aquela pessoa desempenha concretamente, de maneira muito pontual dentro daquela comunidade. E aí eu já queria puxar esse gancho para falar sobre o tema das virtudes no dia a dia, na prática, né? A gente não tem como falar em virtudes, Vitor, se a gente não tiver com os pés muito firmes na nossa realidade concreta. Né? A virtude, ela é sempre construída com base nas nossas circunstâncias reais. Virtudes, se faladas a partir de uma perspectiva universalizante, no sentido de que a apartada da nossa realidade concreta, isso não faz o menor sentido, né? A gente vê aqui no Instagram também, muitas pessoas me procuram perguntando dicas de livros sobre virtudes. Eu digo, olha, você pode até ler esses livros, né? Eu vi você indicando já a Conquista das Virtudes, do Padre Francisco Fausto. As próprias biografias dos santos, elas são escolas de virtudes. Mas, no fim das contas, a virtude ela se constrói no dia a dia, né? Eu estava revendo essa semana alguns vídeos do Jordan Peterson, que é um filósofo que eu adoro. Gosto do livro dele, 12 Regras para a Vida, e gosto dos livros. E ele diz uma coisa em um dos vídeos dele que é muito interessante. Ele diz o seguinte, olha, as pessoas às vezes acham que aquelas coisas que elas fazem todos os dias não importam. E ele diz errado, né? As coisas que você faz todos os dias, a sua rotina matinal, a forma como você acorda, a forma como você toma seu café, a forma como você se arruma, a maneira como você se organiza para começar seu trabalho, como você lava a sua louça, essas são as coisas mais importantes, né? E nesse sentido é que a gente não tem como falar da virtude sem falar do cotidiano, né? Eu sei que você gosta também muito do São José Maria Escrivá, e ele vai dizer uma coisa fabulosa. Ele vai dizer, olha, se você não encontrar Deus, né, que é a nossa percepção de bem supremo, no cotidiano, no dia a dia, você não vai encontrar nunca. E aí com as virtudes é a mesma coisa. Se você não passa a exercitá-las diariamente, grãozinho a grãozinho, todos os dias, naqueles hábitos que às vezes a gente acha que são hábitos desprezíveis, menores, você não tem como desenvolver virtudes, né, reais. Você vai ficar no campo aí da imaginação mesmo. E aí eu tava também vendo seus stories, o pessoal muito interessado na sua rotina, né? Porque você é uma pessoa altamente produtiva, faz muitas coisas. Mas o que nos chama a atenção, sobretudo, não foi do dia para a noite que você desenvolveu essa capacidade, né? Qualquer pessoa que experimente, você falou algo, né? Olha, a gente só sabe como a gente é ruim quando a gente tenta ser bom. Quando a gente tenta ser bom é que a gente vê o tamanho das nossas fraquezas, né? E aí, isso eu acho que é uma coisa importante. A virtude testada no dia a dia, nas mínimas coisas. Né? Eu sei que você tem muita coisa a falar a esse respeito também. Isso que tu disseste é extraordinário. A primeira impressão que a gente tem é que virtude é para heróis. E tu falaste da grande epopeia de Homero, que muito embora trate de Aquiles na Ilíada e de Odisseu na Odisseia, já tem também uma série de personagens menores, secundários, terciários, que podem ou não ser virtuosos. O fato é que com o cristianismo
sobretudo com Santo Agostinho, a preocupação com a biografia individual de cada pessoa, independentemente se é o bispo de Hipona. Porque, claro, Santo Agostinho se torna um personagem muito importante, não numa história, isso é importante ser dito, na sua época ele não era o imperador romano ou o bispo de Milão, como era Santo Ambrósio, por exemplo. Ele era um bispo muito importante em Hipona, no norte da África, e se torna, depois da sua morte, a grande referência do pensamento cristão. Mas o fato é que, diante de Deus, diante do sumo bem, diante de Deus que nos dá uma oportunidade limitada de experimentar o bem, que em última instância é Ele mesmo, cada vida humana é digna e fundamental de ser esculpida, aperfeiçoada. Todos nós somos artistas da nossa própria biografia. E cabe a nós escrever a cada dia, e por isso que essa metáfora do livro que São Paulo, Santo Agostinho usa, nós estamos escrevendo uma história. Parece uma coisa um pouco assim, piegas, parece uma coisa de novela, mas não. É fato que diante de Deus a gente está contando o que a gente está fazendo, como a gente está respondendo a essas oportunidades. E essas oportunidades são essas oportunidades bem concretas, aqui e agora. Porque a gente tem essa mística do Ojalá, né? Ojalá fuera, talvez eu fosse, e se eu tivesse em São Paulo, mas se eu tivesse na USP ou na Sorbonne, aí eu seria um acadêmico em Harvard, se eu tivesse a academia de Oxford, com a biblioteca de Princeton, aí se eu soubesse bem o alemão, ou se eu tivesse nascido na... Não, eu estou aqui, o que eu tenho para fazer agora? E todas as nossas atitudes, é isso que para mim é virtude no dia a dia, todas as nossas atitudes têm a possibilidade de serem bem ou mal feitas. Sim. E a rotina virtuosa é exatamente buscar fazer melhor as coisas que nós fazemos já todos os dias. Sempre. Como ser um melhor marido, como ser um melhor pai, como ser um melhor professor, como ser um melhor aqui falante de live, um melhor amigo, etc. Sim. E só o exame de consciência é que vai nos dar esse sentido de heroísmo. Porque se Aquiles tem uma grande reflexão moral, se ele deve ou não vingar o seu amado Patroclo, ou se ele deve ou não se vingar de Agamenon, e isso vai decidir o destino da guerra de Troia. Claro que a gente pensa em algo assim, claro que ele é um herói, um grande herói, assim como Héctor em Troia, mas eu tenho um destino nas minhas mãos. O destino da minha esposa, o destino dos meus alunos, o destino dos meus amigos, o destino... Eu posso mandar uma mensagem que pode mudar a vida de alguém. Porque já mudaram a minha vida com uma mensagem, com um encontro. Então a gente tem que ter essa consciência de que a nossa vida é extremamente importante para a gente, para os outros, para Deus, e que vale a pena ter um vigor, uma vibração diante da vida. E mesmo Aquiles, mesmo os heróis, eles estavam muito imersos nas circunstâncias concretas deles, né? O McIntyre, a única preocupação da vida deles era ser bons guerreiros. Porque aquele era o papel que cabia a eles, né? Então, eu penso muito nisso, né? A gente, você também, né, Vitor? Nós somos acadêmicos, mas também somos, né? Daqui a pouco você, né? Já sou mãe, Mamãe. meu filho ainda não nasceu ainda. Mas daqui a pouco meu filho vai nascer. Eu preciso ter a preocupação concreta da virtude a ser desempenhada naquele papel específico. Assim como eu preciso ter uma visão da virtude que eu preciso desempenhar como professora. E uma coisa, né? Eu falei esses dias, fiz uma postagem sobre isso e eu dizia, olha, as pessoas às vezes esperam coisas muito extraordinárias para que suas vidas façam sentido. Mas as coisas extraordinárias, elas são raras demais. A nossa vida, ela se constrói com as coisas mais ordinárias, né? Você falava sobre o exame de consciência, que é esse exercício, né, que a gente faz em 3 minutos. Né? Eu marco 3 minutos, 3 minutinhos antes de dormir, que eu vou relembrando o meu dia. Não pode ser uma coisa muito extensa também, senão você entra naquele orgulho, naquela soberba de ser muito autorreferente, né? Mas olha, 3 minutinhos por dia que você vai rever, por exemplo, o sorriso que você negou no elevador,
que você vai rever, por exemplo, que você colocou seu despertador e você não acordou e por isso você não desempenhou bem seu papel, porque você chegou atrasado. Como é que eu posso fazer para reverter isso? Né? Você atrasou na live do 12:30. Atrasou na live do 12:30. Eu posso pensar, por exemplo, né, algo muito, muito banal, que é, olha, reclamei muito, né? Porque às vezes a gente pensa, olha só, é uma coisa, a questão da virtude da fortaleza. Se a gente pensa na virtude da fortaleza que está intimamente ligada com a virtude da paciência, né? O que é a virtude da paciência? O Francisco Fausto fala, né, no livro A Conquista das Virtudes. Paciência é padecer com sabedoria, né? Saber sofrer. E às vezes a gente acha linda a paciência dos santos, mas a gente não tem paciência assim para esperar um sinal fechado. E a gente reclama e se estressa, né? E reclama com todo mundo em casa. E no fim das contas, né? Não existe nada de místico. A virtude ela é concreta. São hábitos construídos diariamente, né? Então, você falou importante o exame de consciência, né? São José Maria Escrivá, ele fala muito sobre o minuto heróico, né? Olha que coisa, a gente está falando dos heróis lá da Ilíada, da Odisseia, mas o que é o minuto heróico para São José Maria Escrivá? O minuto heróico é aquele minuto em que o seu despertador toca e você se levanta. Você vence, né? A sua preguiça, a sua vontade de ficar ali mais 5 minutos e você simplesmente se levanta. Ele diz, olha, isso é uma fonte de fortaleza tão grande e às vezes a gente ignora isso, né? Então, estar atento àquelas coisas que a gente faz repetidamente e que poderiam ser feitas melhor, né? O crescimento... O nosso crescimento espiritual, a virtude, ela precisa estar conectada com aquelas coisas que a gente julga mais banais no nosso cotidiano. E o cristianismo, ele traz isso muito para o centro da discussão, né? O próprio Charles Taylor fala lá nas Fontes do Self, ele diz, olha, a valorização da vida cotidiana, a ideia de que, para usar uma expressão do Pedro Sete Câmara escreveu recentemente um texto muito bonito dizendo assim, as catedrais que podem ser nossas vidas, né? A catedral não é a Notre Dame só, né? Não é só a Catedral da Sé. Nossas vidas podem ser catedrais. Naquele esforço cotidiano para fazer as coisinhas de sempre bem feitas, né? E no fim das contas, não sei, a gente vê que os grandes santos, aqueles que alcançaram os altares, eram precisamente aqueles que não desprezavam as pequenas coisas. Claro. Né? Na verdade, não existem coisas ordinárias. Existe um modo ordinário de fazer alguma coisa. E existe um modo extraordinário de fazer alguma coisa. O Minuto Heróico nos revela diariamente uma realidade da natureza humana, que é a luta interna que nós temos contra o nosso corpo, contra as nossas tendências, contra o nosso pensamento, contra a nossa imaginação, que vão constituir os vícios. Quando a gente pensa na metáfora que está em Platão, que está em São Paulo, que está tanto na tradição ascética, culminando em São José Maria, é a luta interior, a luta contra aquilo que eu não quero fazer. E é a descoberta de uma faculdade específica, que é a faculdade da vontade, que eu sou capaz de fazer, eu não sou capaz de voar. Isso seria estupidez. Mas eu sou capaz de organizar o meu horário, eu sou capaz de me programar para tentar dormir em tal horário, eu sou capaz de acordar em determinado horário, eu sou capaz de falar menos, de sorrir mais, de ter metas concretas e conseguir. E quando a gente vai conseguindo, Ana, é como se fosse um atleta que fosse ganhando provas.
Olha, eu estou conseguindo, está dando certo. Eu vou escrever um artigo acadêmico. Ai, meu Deus, que medo, que tensão. Mas não vai ter um crivo ideológico, vai atrasar. E eu não sei bem o português. Não, você vai fazendo, vai tentando, vai se submetendo, vai de repente 1, 2, 3. Agora tudo bem, agora eu já consigo escrever artigos acadêmicos. Quem sabe eu não vou escrever um livro. Ah, mas tem a editora, mas tem o custo, ninguém vai ler. Não, então vamos fazendo. Então aí fazendo, isso que é a virtude na prática. E você não vai acertar de primeira, você não vai conseguir de primeira e nem definitivamente. Ah, eu já sou um bom acadêmico. Não. O ano de 2020 foi produtivo, 2021 pode não ser. O difícil é manter o nível, é manter a entelequeia de que falava Aristóteles, que é a permanência na excelência, na alta voltagem de atualização de uma potência. E tem uma coisa muito importante que tu falaste também. A gente não pode se fechar na gente mesmo. A gente precisa de modelos. O Jordan Peterson tem a 4ª regra, que é comparar-se sempre não com os outros, mas com quem nós fomos no passado. O que é muito importante, porque se a gente se comparar com um modelo fora da nossa realidade, a gente vai sempre se frustrar. Por outro lado, quando a gente vê outros modelos humanos, de preferência próximos, por exemplo, eu vou à missa todos os dias. Eu tento ir à missa todos os dias. Mas isso só foi possível para mim quando um amigo chamado Henrique Cal, um amigo do coração, lá no Rio, me disse que ia todos os dias. Eu falei, mas é impossível a missa todos os dias. Ele era médico, um plantonista, muito mais ocupado do que eu era um mestrando quase vagabundo naquela época. Assim, vagabundo, que eu tinha tempo. Tá? Eu era só mestrando. E o mestrando, com todo respeito aos meus amados mestrandos, se você for só mestrando, você tem tempo. É diferente de ser mestrando, pai, marido, professor, trabalhador, não sei o quê. Sim, sim. Uma coisa, né? O Vladimir fez uma pergunta interessante. Ele disse, olha, será que as virtudes podem ser exercitadas por qualquer pessoa, né? Ou só por alguém que tem uma fé? Olha, podem ser exercitadas por qualquer pessoa, mas o fato é, quando você tem um ser transcendente para o qual você oferecer as suas virtudes, elas não são mais autorreferentes, né? É muito melhor uma pessoa virtuosa do que uma pessoa não virtuosa, uma pessoa viciada. É muito melhor. No entanto, a pessoa virtuosa que tem para quem oferecer os méritos dessa virtude, ela se torna um pouco menos autorreferente. Porque a gente corre um risco também, Vitor, de ser, né? De ser aquela pessoa que busca a virtude como uma forma de autossatisfação, como se isso fosse, né, uma coisa necessária à minha superioridade moral. E, na verdade, outra coisa bonita, né, que eu estava lendo no MacIntyre, quando a gente olha as virtudes como elas eram concebidas, por exemplo, em Atenas, a virtude, ela não era simplesmente uma virtude competitiva, né, de dizer assim, olha, você é uma pessoa ordenada aqui, porque eu vou, né, ser alguém que vai se sobressair pelo seu senso de organização e eficiência. Não. As pessoas precisavam exercitar a ordem para servir melhor aos outros, por exemplo. Né? É claro que você pode fazer isso sem ter uma fé, óbvio. Mas o senso de serviço, a virtude sobrenatural da caridade, ela tá muito forte, muito fortemente imbuída, por exemplo, no espírito cristão. Né? Então, e eu acho, sabe, que a gente às vezes fala muito na teoria, mas existem coisas muito práticas, né? Que coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia para exercitar as nossas virtudes. Por exemplo, há algum tempo atrás, né, a Ângela Gandra, né, minha amiga, ela me sugeriu uma coisa que eu achei excepcional, que você pode eleger para a sua semana uma virtude ou um defeito que você quer atacar, né? Então, você pode pensar o seguinte, olha, eu sou uma pessoa muito reclamona, né? Eu sou alguém que reclama muito. Então, essa semana, a minha meta vai ser reclamar menos. E como é que eu vou fazer isso na semana? Todos os dias, ao meio-dia, eu vou me examinar. Essa manhã eu reclamei menos?
hoje à tarde, né? O que eu posso fazer para no restante do meu dia conseguir reclamar menos? E aí, no fim do dia, você vai fazer um exame de consciência. Olha, como é que foi para mim esse exercício hoje? Né? O que eu posso fazer para que esse exercício ele seja mais proveitoso amanhã? E o que vai acontecer? Uma mágica. É que você vai ver que depois de uma semana ou de 2 semanas que você está exercendo, ou de um mês, você pode eleger sua meta para um mês, aquele vício vai deixar de ser um problema muito grande para você. Você vai começar a ver que você tem outros defeitos que você precisa atacar, né? Mas imagina o que é que você vai ser depois de 1 ano fazendo esse exercício, né? É muito... o Luiz está dizendo, olha, é simples. Mas às vezes a gente não atenta que isso é algo acessível a todos nós, sem que a gente gaste 1 minuto do nosso tempo para isso. Você não precisa ler um livro sobre virtudes. Você vai eleger aqueles defeitos, aquelas coisas que você precisa atacar. O Peterson fala isso, ele fala assim, olha, se você parar para pensar hoje, você vai identificar na sua vida um monte de coisa que você precisa resolver, que você precisa melhorar. E começa pela coisa mais simples, né? Começa às vezes as pessoas chamam de ordem espacial. Então começa arrumando sua mesa de trabalho. É muito bonito quando a gente parte para essa questão, né, do cotidiano. São José Maria Escrivá falava, olha, até fechar uma janela você pode fazer mais santamente, né? E para quem não gosta da linguagem da santidade, mais virtuosamente. Eu posso fechar uma janela com mais delicadeza ou menos delicadeza, com mais paciência ou menos paciência. E eu posso me santificar fazendo isso. Então, isso para mim foi uma descoberta. Me lembro que quando a primeira vez que eu ouvi falar isso, que eu poderia dar um sentido sobrenatural às minhas atividades, que eu poderia, por exemplo, pegar um ônibus lotado, né, ou o trânsito aqui de São Paulo, em uma sexta-feira, 6 horas da tarde, num dia de chuva. Quem mora aqui em São Paulo sabe o que é isso, né? Se atravessar a cidade na sexta-feira, 6 horas em um dia de chuva. E você poder dar um sentido para aquilo, se for um sentido sobrenatural, se de oferecer os méritos daquela sua paciência para Deus, melhor ainda. Se não for, pelo menos você se desenvolver espiritualmente com aquilo. Isso são oportunidades, assim, que saltam aos montes no nosso dia a dia. Né? E a gente não pode perder. A gente não pode perder nem um grama dessas oportunidades que nos são dadas para que a gente se aprimore, né? Enquanto indivíduo, e enquanto mãe, enquanto pai, enquanto professor. Então, nessa questão de escolher uma virtude e batalhar por ela ao longo de uma semana, de um mês, eu acho que é uma coisa excepcional também, né? Que a gente pode fazer. Não sei se você tem mais algumas recomendações práticas aí. Eu acho que tu fizeste uma síntese perfeita. Em primeiro lugar, da virtude da prudência. Nós somos animais racionais. Nós temos um conhecimento teórico sobre a verdade do mundo ao nosso redor e um conhecimento prático sobre como agir, sobre como deliberar. E o homem prudente, ele é previdente, ele é reflexivo, ele se aconselha, ele pensa no que faz, no que vai fazer, pensa no que fez, confirma os seus atos que estão participando do bem. Então, se eu tenho um amigo, eu vou manter a amizade. Se eu tenho uma esposa, eu vou manter a esposa. Eu vou valorizar, eu vou conservar o que já tenho de bom e tentar ainda melhorar mais. E claro que esse ponto das virtudes naturais e sobrenaturais é o grande tema da ética cristã e da religião cristã. Todos os seres humanos são dotados de faculdades morais, que são as virtudes, e que os gregos elencaram como sendo 4. A temperança, a fortaleza, a prudência e a justiça. A temperança no autocontrole sobre o prazer que nós sentimos nas coisas. É o tempero racional que torna o prazer humano e não simplesmente passivo e animal.
A fortaleza que nos dá força de vontade contra os medos, contra os anseios, que nos torna pacientes. Principalmente, no caso, quando Aristóteles explica, a paixão do medo, né? Então, ele chamava muito mais de coragem, andreia, virilidade. Mas todos independentes, e é a grande virtude dos mártires. Mas é a grande virtude que todos nós temos. Não precisa ser guerreiro, eu não sou guerreiro, eu não sou militar e também não sou mártir. Pelo menos ainda não tentaram, ainda não fui ameaçado de morte, ainda não tentaram me matar, então ainda não tive que exercitar essa virtude nesse contexto. A virtude da prudência, que é essa reflexão que nos torna aptos a desenvolver a nossa capacidade de refletir sobre o passado, atuar sobre o presente e antecipar o futuro, e a justiça, que é dar a cada um que lhe é devido, segundo uma proporção. E esse ponto do serviço entra aqui. A justiça é dar aos outros. O aluno está esperando de mim, o pessoal que está nos ouvindo está esperando que a gente possa contribuir, você como amiga está esperando de mim uma atitude cordial, alegre, motivada. Eu não tenho o direito de estar carrancudo, de cancelar, não tinha o direito de atrasar por mais que fossem 5 minutos, que não deixa de ser uma pequena descortesia. Mas vem as virtudes sobrenaturais. As virtudes sobrenaturais que os batizados recebem como uma graça santificante de Deus, nos elevam a um plano sobrenatural, a um plano transcendente, a um plano espiritual. Mas, e esse é o núcleo da doutrina de Tomás de Aquino, essas virtudes sobrenaturais da fé, esperança e caridade não excluem, antes pressupõem as virtudes naturais. Sim. E por isso que a gente não pode querer ser santo e querer levitar como um anjo contemplando a Deus se antes a gente não arruma o nosso quarto, se a gente não é pontual, se a gente não é temperante. Claro. Como é que a pessoa quer ser mártir se ela não é temperante? Então, isso é fundamental de se entender. E aí entra o que tu falaste também, que é muito importante, que é a humildade. Que nesse sentido é uma espécie de mãe de todas as virtudes, que é a virtude que impede a vaidade, a soberba, o orgulho, essa autoglorificação, olha como eu sou bom, olha como eu sou capaz. Porque a força de vontade vai nos dando muita segurança, muita firmeza, muita decisão. A gente, não, peraí, eu quero isso, eu sou capaz de não fazer o que estão dizendo, eu sou capaz de não ligar para o que estão dizendo, que é uma grande virtude, né? Por outro lado, isso pode vir acompanhado de uma certa falta de condescendência com os outros, falta de compreensão com os outros, falta de carinho, de atenção. Eu acho que me lembrei uma frase, né? Eu acredito que é de São Paulo, que diz o seguinte: olha, como é que eu posso amar a Deus que eu não vejo, né? Se eu não amo ao outro que eu vejo que está aqui do meu lado. Então, as virtudes humanas, evidentemente, elas são caminho para as virtudes sobrenaturais. Agora, a questão da virtude autorreferente, ela é realmente um problema. Porque às vezes a gente pode chegar ao ponto de ser pessoas muito duras quando a gente identifica, por exemplo, os vícios ou defeitos de outras pessoas, porque nós somos pessoas que fomos capazes, teoricamente, de exercitar nossas virtudes. E o ponto aqui é que o que a gente precisa ver e veja, uma pessoa que tem esse tipo de concepção, eu acho que ela não atentou para um fato muito específico. O caminho da virtude, ele é sem fim, né? Ou seja, é uma estrada que a primeira carta de São João, né? Estão falando aí. João, obrigada. E aí, qual é o ponto aqui? A gente está sempre sujeito à queda. É por isso que é um exercício constante, né? É um exercício diário. Você vinha falando, né, Vitor, sobre o heroísmo, né? Se a gente pensa, por exemplo, olha, eu admiro as grandes virtudes heróicas, mas pensa, existe uma coisa de muito heróica, por exemplo, isso é algo que eu aprendi, depois eu comecei a incorporar, por exemplo, algumas práticas cristãs na minha vida, por exemplo, o jejum, né? Ou, né, eu estou falando aqui de algumas práticas, ou, por exemplo, a oração antes das refeições. Quando a gente pensa no jejum, que é uma prática cristã, né, que não é utilizada só pelo cristianismo, ela também é uma prática de outras religiões. O que a gente trabalha quando a gente trabalha o jejum? Olha, primeiro, um autocontrole, uma mortificação dos sentidos, porque as virtudes passam muito pela mortificação sensorial. Então, você não pode se dar todo o conforto
que você gostaria de ter, né? Certamente, às vezes, a gente tem que se policiar. Olha, aquele nosso hábito de estar sempre reclamando, tá muito frio, tá muito calor, tô com fome, tô com sono. Quando a gente começa, né? São José Maria Escrivá diz, quando você começa a falar muito dos seus sentidos, você precisa estar atento para ver se você não está sendo pouco mortificado. Você precisa estar atento para ver se você não está sendo uma pessoa muito fraca, por exemplo, em exercitar a virtude da fortaleza, da paciência, da temperança, né? Quando a gente para, por exemplo, e a gente diz, espera aí, eu não vou começar a comer agora, imediatamente. Eu vou fazer uma oração aqui para agradecer a Deus esse alimento, mas vejam, não é simplesmente, pessoal, um exercício sobrenatural, mas é um exercício muito humano de esperar o momento correto para aquela refeição. Você que tem filhos, por exemplo, você deve saber disso, né? A comida chega na mesa, a tendência da criança é querer atacar aquela comida. ou você tem uma tendência de... E eu sempre observei muito isso. É muito bonito quando você vê na mesa, quando as pessoas esperam que os outros se sirvam para que depois você se sirva. Né? Uma questão de boas maneiras, de manual de etiqueta, não apenas. É uma questão de refrear um pouco os seus sentidos para que você possa, por exemplo, dar lugar ao outro, a ser capaz, por exemplo, de oferecer um pedaço para uma pessoa que está com mais fome que você. Então, essas práticas às vezes, muito que nós, às vezes, consideramos um pouco clichês, um pouco piegas, mas que são uma sabedoria tremenda, né? Então, olha, você vai rezar antes de comer para você dar um tempo. Por quê? Porque não é que a comida chegou e você precisa comer. Né? Eu me lembro que isso está ligado, e a gente precisa pensar que isso está ligado no nosso momento contemporâneo a muitos dos vícios que nós percebemos na nossa sociedade. Né? Quando a gente pensa, por exemplo, nas disfunções da sexualidade, né? Sexuais mesmo. Quando a gente pensa na dificuldade que as pessoas têm, por exemplo, a descrença que as pessoas têm em relação, por exemplo, à fidelidade no matrimônio. Ora, se você não consegue refrear minimamente o seu estímulo sensível da gula, é claro que você vai ter uma desordem de todos os níveis em outros âmbitos da sua vida. Então, a gente precisa pensar, né? O McIntyre falava isso. Platão não é uma perspectiva propriamente aristotélica, mas platônica. As virtudes, elas são harmônicas entre si. Existe uma certa harmonia entre elas, uma unidade, no sentido de que uma puxa a outra, né? Se eu me esforço para ser uma pessoa menos gulosa, talvez eu vou ser uma pessoa, né, mais paciente. Se eu sou uma pessoa mais paciente, eu serei alguém que não vai ser levado por qualquer estímulo sensível. Provavelmente, né, eu vou ser um marido fiel, uma esposa fiel. Eu vou ensinar meus filhos a serem pessoas mais mortificadas nos sentidos por esses hábitos muito simples. São muito triviais, né? Então, assim, olha, Bom, eu faço minha oração antes da refeição, mas pode ser que você não faça. Mas você pode, por exemplo, esperar que as outras pessoas da mesa se sirvam, né? Ou, né, eu me lembro muito também, um diretor espiritual que eu tinha, que ele dizia assim, olha, e você também não precisa pegar o melhor pedaço. Né? Ou seja, sabe, pega o pior pedaço para você, deixa o melhor para o outro. É banal, né? É ceder um lugar para alguém no ônibus que está com a mochila mais pesada. E a gente faz essas coisas, né? Claro, não apenas no sentido de autorreferência, mas de serviço, obviamente. De serviço, porque a gente põe amor, a gente sabe que existem ali pessoas que como São José Maria Escrivá, diz, ali está o próprio sangue de Cristo, né? Então a gente olha para aquelas pessoas, a gente vê mas sobretudo, é a gente perceber que são exercícios muito humanos, muito concretos, né? Acho que isso é um ponto importante.
A virtude da fé muda tudo, na verdade. A religião muda tudo, muda toda a nossa perspectiva, muda a própria finalidade última da felicidade, Sim, que não esgota aqui, mas que é aqui antecipada de uma eternidade vindoura, e dá uma força, um vigor, uma motivação muito mais profunda para as práticas das virtudes humanas. claro. As virtudes humanas, elas se tornam superdimensionadas pela virtude da caridade, que é a assimilação do próprio Deus, que ama por nosso intermédio, ama em nós, nos torna irmãos, nos torna serviçais, humildes aos outros. A prática do sacrifício, tu falaste da mortificação, que tanto nos fortalece a vontade, mas ela também se torna participação do sacrifício redentor de Cristo, nós somos corredentores. E isso quando a gente fala nesse sentido das virtudes humanas junto com as virtudes sobrenaturais, no fundo a gente está não só falando de ética, a gente está falando também de religião. Portanto, quem tem fé tem que estar muito preocupado com as suas virtudes cotidianas, seja elas quais forem. Porque, olha, isso que tu explicaste agora tão belamente, a temperança na mesa ligada à gratidão, à ação de graças, que é uma expressão imediata da fé, da esperança, porque a gente pede que participar do banquete da vida eterna. Isso é a virtude da esperança. Isso é a virtude da caridade, do caridade de reconhecimento a Deus pela comida, pela vida, pela permanência na vida, porque Jesus é caminho, verdade e vida, a causa da nossa vida, a causa da permanência da nossa vida, a causa da nossa vida eterna. Então há uma relação, e isso que me fascinou muito, Ana, quando eu comecei a estudar a tradição católica, a filosofia católica, a teologia católica, porque tem uma antropologia ligada a uma teologia que inclui uma psicologia. Portanto, falaste, por exemplo, a estrutura dos 7 pecados capitais. Quando eu fui ler lá São Gregório Magno, que foi quem organizou pela primeira vez com base nos padres orientais do deserto, a relação entre gula e luxúria, que tu mencionaste, entre gula e preguiça, entre avareza e soberba, entre inveja e soberba. Eu fico, caramba, isso aqui sou eu, ele me conhece, pô. Esse cara estudou a minha vida desde que eu nasci. E depois eu falei, não, ele também conhece, sei lá, a minha esposa, ele também conhece a Ana, ele também conhece, peraí, tá? Ele conhece Shakespeare, ele conhece Dante, peraí. Ele conhece alguma coisa de permanente na natureza humana. Nós temos esses vícios, essas inclinações, nós temos essa pequenez, nós somos comezinhos, avarentos, egoístas, nós somos gananciosos, preguiçosos, mentirosos. E, ao mesmo tempo, há gente que luta contra isso e que vence. Sejam heróis, mártires, santos, mas o Henrique Cal, a Ângela, que estão lutando e que nos fazem querer lutar e que nos fazem querer vencer a nós mesmos e ajudar os nossos amigos a vencerem. Que, no fundo, é um pouco do que a gente está fazendo, compartilhando a nossa experiência para que, de algum modo, eles possam se entusiasmar e se motivar a lutarem contra os seus vícios e praticarem as virtudes. E tem um ponto aqui fundamental, né, Vitor? Quando a gente fala da relação entre a virtude sobrenatural e a virtude humana. Existe uma passagem do Evangelho, né? Está no Evangelho, eu acredito que é de São Mateus, em que Cristo faz um discurso que é aquele discurso que ele fala, né, olhai os lírios dos campos, né, que eu acho aquilo ali belíssimo. E ele diz uma coisa espetacular, ele diz o seguinte, olha, para cada dia basta o seu cuidado, né? Às vezes, quando a gente fala de virtudes, a gente também pode correr o risco de se impacientar demais com os nossos defeitos. Então, a gente está escutando aqui uma live como essa e a gente já pode correr o risco de ficar muito estressado, porque aqueles defeitos todos que eu preciso consertar. E Cristo vai dizer o seguinte, olha, calma, você vai lutar contra o seu defeito hoje. A cada dia basta o seu cuidado, né? Então, mas busque, e ele vai dizer, busque o reino de Deus e todas as demais coisas lhe serão dadas por acréscimo.
A profundidade disso eu vou buscar o melhor que eu posso, mas isso vai ser concretizado hoje. Então, eu não vou ficar tão preocupado, né? Para quem está fazendo, não sei se você está fazendo uma mortificação, um sacrifício em relação a algum alimento. Eu não vou ficar preocupado com se amanhã eu vou, o que é que eu vou ter para eu comer. Não, você vai viver hoje a essa virtude, mas você vai mirar alto, né? Olha, é que parece um paradoxo, mas é o paradoxo maravilhoso né? O Chesterton vai dizer, o cristianismo é cheio de paradoxos maravilhosos, né? Você mira alto, você mira no reino dos céus, que é uma realidade que você não vai alcançar aqui na Terra. Perfeição aqui não existe, né? João Paulo II vai dizer, olha, santo é aquele pecador que não desistiu, né? A gente não vai alcançar a perfeição das nossas virtudes humanas aqui, mas nós precisamos lutar dia a dia. É um cair e levantar diário. E o que a gente percebe em relação a esses grandes santos, né? É que eles se recuperam cada vez mais rápido das suas quedas. Eles se levantam. Então, um aluno me perguntou recentemente, né? O que eu faço, professora, para lidar com as minhas falhas? Eu vou dizer, olha, você vai analisar primeiro por que você falhou, como é que você não vai mais falhar, você vai pedir perdão a Deus ou a pessoa com que você falhou e você vai seguir em frente. Porque a gente corre o risco também de se impacientar demais e isso né, tudo que tira paz, isso também não é virtude. A virtude é outra. Virtude ela é um caminho para a felicidade, não para a infelicidade. Então, se a sua virtude está te tirando a paz, desconfie de que essa busca é uma busca virtuosa, né? Provavelmente não é. Então, e aí entra essa virtude tão importante também de São José Maria, que me fascina, junto com a virtude da ordem, que ele tinha como uma norma de sempre, que é a virtude da alegria, né? A virtude do bom humor, do espírito esportivo. Isso me fascina muito, porque eu já fui metido a atleta, já joguei. E o que o atleta quer é jogar. Ele sabe que ele pode perder. Raramente, o que ele quer, inclusive, é ser desafiado para perder. Uma hora, senão ele não é atleta. Não existe atleta que só ganha. Seria insuportável. E quando ele chega no número 1, sabe, o Rafael Nadal, o melhor tenista de todos os tempos. Aí depois o Federer bate o recorde dele e se torna o melhor tenista. Eles estão há 5 anos competindo, que é o melhor de todos os tempos, e um está ao encalço do outro. E isso é o espírito, eles amam isso. Se não tivesse um segundo quase tão bom quanto eles não seriam tão alegres na luta para continuar sendo melhores, para se auto-superarem, para superarem os outros. Da mesma forma, isso é o espírito esportivo. A gente tem que saber que vai ter derrota. Saber que certos dias a gente vai, caramba, hoje é a minha vida... Porque é legal a gente se expor aqui no Instagram, Ana. Isso eu converso muito com o Ítalo também, porque a gente tem o Instagram, as redes sociais geram essa visão de pessoas perfeitas, felizes, só tem sorrisos, só tem vitórias. Eu lembro do Fernando Pessoa, né? Nunca conheci quem tivesse levado uma porrada. Estou farto de semideuses. Né? A gente parece tudo perfeito. E quando a gente começa a se expor aqui no Instagram, as pessoas veem que a gente é cheio de defeito, que a gente tem dificuldades. A gente faz questão de mostrar que a gente erra, mas o que importa não é que a gente caia. É que a gente não desista das nossas quedas e que a gente faça com um sorriso no rosto. São José Maria dizia, né? Aos 26 anos eu era um homem apaixonado por Deus, tinha vontade de amar a Deus e bom humor. Alegria e bom humor e pronto, né? Um pecador que tinha amor a Deus e bom humor. Isso, quando eu vi isso, eu falei, caramba, isso é um ascetismo alegre, né? Uma luta alegre, pacificada. Ao mesmo tempo muito esmerada, mas muito calma, muito tranquila. Porque senão a gente realmente pira, tu tens toda a razão, há vários assim, transtornos psicológicos que as pessoas podem ter por causa dessa... Que é, assim, só para ser técnico, eu sofro disso, tá? Eu já te falei, eu acho isso, eu tenho essa luta, todo mundo sabe, tá na cara, que é da personalidade anancástica. É o famoso perfeccionista.
É um diagnóstico, não que eu tenha no nível, né, todos nós temos no nível, mas que pode gerar uma certa tensão nervosa, né, que é querer fazer tudo da melhor forma possível. No fundo, isso é vaidade. No fundo, isso é vaidade. Sim, É falta de conhecimento, de autoconhecimento, isso também. eu acho que tem uma coisa nessa busca alegre que é, ao mesmo tempo em que a gente precisa ser exigente conosco mesmos, né? Então, nós precisamos ser exigentes no sentido de que a gente tem que buscar efetivamente uma excelência. Precisamos ser pacientes, é claro, porque o Cristo falou é dia a dia, cada dia baixa o seu cuidado. Só que, ao mesmo tempo, a gente precisa ser extremamente sensível e paciente com os defeitos das outras pessoas. São José Maria Escrivá, para falar de novo dele, né? Porque não tem como não falar de virtudes no dia a dia, no cotidiano, sem falar do santo do cotidiano, né? Ele vai dizer, olha, é ser extremamente rigoroso consigo mesmo, alegremente, né? E extremamente compassivo com o defeito das outras pessoas. E se a gente perceber, existe uma ligação muito, muito real aí. Por quê? Porque quando nós conseguimos encarar com rigor os nossos defeitos, a gente percebe o tamanho das nossas misérias. E quando a gente percebe o tamanho das nossas misérias e quanto custa ser bom, quanto custa nós vencermos a nós mesmos, a gente começa a ser muito compreensivo com o fato de que as outras pessoas elas têm as suas dificuldades. Né? E que, portanto, a gente não pode querer impor, né, um grau de exigência, o que não significa, veja, o que não significa não querer que as pessoas melhorem, o que não significa não apontar as pessoas quando elas precisam ser corrigidas, mas significa olhar com muita compaixão aquela pessoa, porque você sabe o tamanho das suas misérias, você sabe como é difícil acordar pontualmente às 7, né? Por que você é tão impaciente com seu filho, com seu marido, se você não consegue se vencer? Então, eu acho que tá tudo muito conectado, né, Vitor? Esse tema é um tema apaixonante, porque no fim das contas, eu acho que ele está na base do primeiro, né? Virtude é o tema por excelência da filosofia moral. Cristã ou não cristã, aristotélica, ou enfim. E depois, porque virtude é efetivamente aquilo que está na base mais concreta da nossa vivência espiritual, religiosa cristã, né? Então, enfim, é um tema aí para a gente falar muito. É o tema mais importante, porque é o tema de que depende a nossa felicidade. Essa premissa, que não é filosófica no sentido intelectual, abstrato, mas todo mundo percebe que as pessoas realmente felizes são as pessoas plenas, realizadas, conciliadas, e que a realização humana não é uma realização passiva, não é simplesmente se deixar levar pela maré. Tu falaste uma coisa bem interessante, assim, para a gente concluir a nossa conversa, que, por exemplo, a dificuldade das pessoas conceberem a virtude da pureza, a virtude da castidade, que são as virtudes imprescindíveis para o grande bem do matrimônio. O matrimônio é uma maravilha, é um paraíso na Terra, que depende, por ser uma coisa tão grande, tão maravilhosa, depende de um esforço. Hoje eu usei essa imagem de escalar uma montanha muito alta, mas a vista é muito bela, né? Você pode querer ficar aqui na superfície e não ver quase nada. Ou você pode lutar para chegar lá no topo e ter uma recompensa extraordinária. E mesmo quando as instituições sociais, e a gente pode pensar em instituição não só, ter um matrimônio tão pouco valorizado, o sexo tão banalizado, a cultura da pornografia, do sex appeal, e todo mundo vê isso como um grande bem. Eu falo com os meus amigos que não vão casar, que não querem casar. Mas, olha, você acha que eu acho que eu tô muito melhor do que tu. Com todo respeito, eu acho que é muito melhor ter uma esposa do que ter 10 mulheres.
Isso não é bom, isso não é bom para ti, isso não satisfaz, isso não vai te dar felicidade. A felicidade que eu tenho de acordar com a minha esposa é muito maior do que acordar com uma desconhecida, com uma mulher que eu não sei quem é. Eu vou ganhar com a minha esposa em intensidade aquilo que eu perco com a dispersão, com a difusão animal. Né? Então, quando a gente começa a perceber isso, a gente vai ficando muito mais feliz e valorizando muito mais as virtudes. E isso vale a pena, Ana, a gente concluir com os nossos amigos aqui. Se a gente não entende ainda alguma virtude, porque a virtude é uma coisa prática. Não adianta a gente dar uma aula. Claro que a virtude da prudência, que é essa capacidade intelectual de entender a ação, mas ela só se consuma, a consecução da compreensão prática das virtudes é na prática. E aí eu digo sempre isso. Primeiro, faça. Aceite. Aceite não porque a Ana ou o Vitor dizendo, porque existe muita gente muito brilhante, muito inteligente, muito santa e muito feliz fazendo isso há muito tempo. Faça, depois vai fazer sentido. E aí você vai pensar, caramba, como eu estava enganado. Por quê? Porque nas culturas sempre haverá obscurecimentos institucionais, sociais, das virtudes. Ou seja, você não vai nascer e todo mundo vai te conduzir para o céu, ou te conduzir para a felicidade plena. Vai ter um drama, vai ter uma força para conquistar aquilo que não está claro no meu tempo. Todos os tempos fecham, eles abrem oportunidades, mas eles também fecham as nossas visões da liberdade. E a liberdade humana é se afirmar, inclusive, contra o seu próprio tempo. É se afirmar contra a corrente. E no nível espiritual, o santo sempre vai ser um inconformado com o seu tempo. Sempre vai ser um irresignado, porque ele vai querer alguma coisa que está para além do seu tempo. Mesmo numa sociedade virtuosa, numa sociedade equilibrada, boa, que não é o nosso caso e não é o caso de todas as sociedades. Porque senão não teria tido. É que eu estava pensando aqui que o irresignado com o nosso tempo é um irresignado com os próprios defeitos, né? Porque o nosso tempo é um tempo que nos chama a uma certa acomodação, né? Então, nós somos chamados, em alguma medida, a nos acomodarmos diante das coisas que não nos fazem bem, porque, por exemplo, a concepção de certo e errado, ela foi deixada de lado porque é muito mais conveniente, Vitor, né? Claro. Porque é muito mais conveniente eu dizer que não existe pecado. É muito mais conveniente eu dizer que aquele meu hábito não é um defeito, que eu não preciso lutar contra ele, do que eu batalhar para o meu aprimoramento, né? É muito mais difícil essa batalha. Então, no fim das contas, os santos são aqueles irresignados com o seu tempo, mas irresignados com as suas próprias limitações humanas. Porque, por mais que a gente saiba da nossa imperfeição, nós somos chamados a sermos perfeitos. É o chamado. Vamos conseguir atingir isto aqui, hoje? Não, provavelmente não, mas é a nossa vocação de todos nós, é essa perfeição, né? Então eu acho que isso mais uma vez, é grande e é pequeno, é enorme e é ordinário, né? Então, nossa, é uma discussão, né? É um tema aí é incrível, né? Se a gente pensa que o primeiro milagre de Cristo foi, por exemplo, o milagre de transformar água em vinho numa festa de casamento para dar alegria para as pessoas, você consegue pensar em algo mais ordinário e banal do que noivos que faltou vinho no casamento? Por que o primeiro milagre foi uma coisa tão banal, né? Foi uma coisa pequena para nos mostrar que a grandeza também está nessas banalidades. E, por exemplo, você dá alegria para sua família, para as pessoas ao seu redor. Você servir bem uma mesa, né? Então, isso é... Bom, é um assunto... Poxa, Ana, obrigado. Muito tempo. Obrigado pela live maravilhosa. Puxa, sempre é um prazer conversar contigo. Nós estamos à disposição de vocês, amigos, para continuar ajudando. Certamente vamos fazer outras lives. Não é nem a primeira, eu acho que é a terceira
live que a gente faz, né, Ana? Acho que é o quarta. Sim. E temos muitas afinidades intelectuais e espirituais, e vamos continuar compartilhando todas essas virtudes. Nós sentimos, para concluir, que é uma virtude assim, da justiça, é uma virtude da caridade. A gente tem o dever de compartilhar o que a gente tenta viver, o que a gente estuda, o que a gente contempla de belo, bom e verdadeiro. E obrigado, Ana. Até breve. Eu que agradeço, Vitor. Foi maravilhoso. Eu fico muito feliz sempre que a gente conversa. Eu já te disse, né? Eu acho que você encarna muitas virtudes com a sua alegria, com a sua boa disposição. Então, muito obrigada mesmo por essa oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema, né? Tão inspirador, assim, tão rico. Muito obrigada. Obrigado. Manda um abraço para o Daniel, vi que ele acompanhou aqui. E ele estava aí. Um abraço para o Antônio também. Né? Ele está no intervalo do almoço, mas disse que ia assistir. O caso do médico é a virtude da laboriosidade. É verdade, é isso. Tchau, minha amiga. Um grande abraço. Obrigada, Vitor. Tchau, pessoal. Tchau.